Você sabia que você já é salvo? Talvez você nunca parou para pensar nisso. A Bíblia não contém erros. Efésios 2:8. Pois é pela graça que sois salvos, por meio da fé. E isto não vem de vós, é dom de Deus. E morreu na cruz. Ele morreu para te dar a salvação. Então, pela graça sois salvos. Diga comigo assim: se estiver escrito, eu creio. A palavra de Deus não voltará para mim vazia. É fiel e verdadeira. É o meu escudo. A palavra de Deus. Viva e eficaz. Palavra revelada pelo Espírito Santo que habita em mim. Crie, por isso falei. A palavra é viva, poderosa e eficaz, e me será revelada. Amém? Glória a Deus, Abba Pai. Cadê as palmas? Ô Ronaldo, dá mais som aqui. Pode se assentar, anjos do Senhor. Glória a Deus pela sua vida. Ô Jaque, vamos ganhar tempo. Qual que é o tema hoje, hein? Qual que é o assunto hoje? A Jaque veio hoje? Ah, tá aí. Falar em línguas é o quê? Um desejo do Espírito, do homem interior. Paulo disse em Romanos 7:22 que no homem interior eu tenho prazer na lei de Deus. Vamos recapitular a ministração passada, que eu tenho pressa. Hoje eu tenho um assunto de suma importância. Abre aí em Atos 2, eu vou recapitular em 1 minuto no máximo, hein? Atos 2, olha lá. Atos 2, versículo 4, vai ser bem rapidinho para que eu entre no meu assunto. Atos 2, eu já achei, depois de João. Atos 2:4, nós vimos que todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em línguas, conforme o Espírito Santo concedia que falasse. Diga comigo, todos foram cheios do Espírito Santo. E começaram a falar em línguas, conforme o Espírito Santo concedia que falasse. Corre para Atos capítulo 10, rapidinho. Vamos só correr rápido para entrar no meu assunto. Atos 10, olha aqui. Olha aqui no verso 44, Atos 10, 44. Dizendo Pedro ainda estas palavras, caiu o Espírito Santo sobre todos os que ouviam. Os fiéis que eram da circuncisão, que tinham vindo com Pedro, maravilharam-se de que o dom do Espírito Santo se derramasse também sobre os gentios, pois os ouviam falar em línguas e engrandecer a Deus. Está claro ou não está claro? Corre para Atos capítulo 19. Atos 19. Olha lá no versículo 6. Atos 19, verso 6. Impondo-lhes Paulo as mãos, veio sobre eles o Espírito Santo e falavam em línguas e profetizavam. Agora olhem para mim. Moisés disse, Paulo também diz. Em 2 Coríntios 13, Paulo disse, por boca de 2 ou 3 testemunhas, será confirmada a palavra de Deus. 2 Coríntios 13, verso 1. Por boca de 2 ou 3 testemunhas, será confirmada toda a palavra. Levante um dedo e digam Atos 2:4. Todos que foram cheios do Espírito Santo falaram em línguas. Diga Atos 10:46. Na casa de Cornélio, o Espírito Santo se manifestou e falaram em línguas. Terceiro dedo, diga Atos 19. Paulo impôs as mãos e falaram em línguas. Quantos textos? 3. Escreva isso. Na teologia, segundo a Bíblia, onde há 2 ou 3 testemunhas, é confirmada a palavra. Então, falar em línguas é doutrina bíblica. Atos 2:4, Atos 10:46, Atos 19:6. Já são 3. Está claro aí? Então, falar em línguas, além de ser doutrina bíblica, está escrito, é uma doutrina divina, é uma doutrina de Deus, que o homem não pode pôr a mão, não pode achar ruim, ele não pode querer alterar, mudar.
Já para isso, Paulo disse em Coríntios 12, para que não sejais ignorantes acerca dos dons espirituais. Amém? Então digam comigo, Atos 2:4, Atos 10:46, Atos 19:6. Diga, está confirmada a palavra de Deus. Diga, está confirmado. Falar em línguas é uma doutrina. Então, Atos 2, todos foram cheios do Espírito Santo. Atos 10, na casa de Cornélio, falaram em línguas. Atos 19, lá em Éfeso, também falaram em línguas. Em Isaías 28, falar em línguas é um refrigério. Corre aí em Romanos 8, não pode demorar mais que 15 segundos. Romanos 8, depois de Atos. Romanos 8, versículo 26. Da mesma maneira, eu tenho que ser rápido, porque eu tenho muito assunto. Ou um assunto novo. Romanos 8, 26. Da mesma maneira, também o Espírito Santo ajuda as nossas fraquezas. Como é que ele nos ajuda? Não sabemos o que havemos de pedir como convém, mas o mesmo Espírito, o que ele faz? Intercede por nós. Como? Com gemidos inexprimíveis. Gemidos inexprimíveis são palavras inexpressáveis, que não se expressam. Você não consegue se expressar. Talvez por meio de um gemido. Por isso que Jesus disse em João 7,38 que aquele que crê nele, do seu ventre fluirão rios de água viva. Então, quando há uma manifestação, há gemidos inexprimíveis. Se o crente nem ora, como que ele vai saber o que é um gemido? O falar em línguas é como se fosse um nível, uma etapa. Não pensa que você vai estar jogando bola e vai falar em línguas. Salvo se você estiver jogando bola já orando já uma semana, né? O dia inteiro orando, para que esteja num nível da fé, num clima de fé. Então falar em línguas é como que uma etapa, é como que um nível, como que um degrau. Então você começa como, abre em Efésios 5, corre aí, Efésios 5. É como Paulo disse em Efésios 5, ó. Olha o Efésios 5,18. Só lembrando que eu vou mudar de assunto. Olha o Efésios 5,18, ó. Não vos embriagueis com vinho em que há devassidão, mas enchei-vos do Espírito. Ô Paulo, como que eu me encho do Espírito? Verso 19, falando entre vós com salmos e hinos e cânticos espirituais ou orações espirituais. Então é como que um nível, você vai começar, Senhor, eu te louvo e te adoro. Pode ser lavando louça, pode ser lavando roupa, pode ser lavando o carro, pode ser trabalhando. Toma cuidado, você trabalha com uma prensa, você vai estar, Senhor, e colocando a mão na chapa assim, e baixa a prensa, e Senhor, eu te adoro, vai perder os dedos. Então, fazei tudo com ordem e decência. Efésios 5,19, falando entre vós com salmos, hinos, cânticos espirituais, cantando e salmodiando ao Senhor nossos corações. Corre em 1 Coríntios 14, antes de Efésios. O assunto hoje, falar em línguas, um desejo do espírito do homem interior. 1 Coríntios 14, olha lá, ó. Falar em línguas é falar com Deus em espírito. Diga comigo, falar em línguas é falar com Deus em espírito. Olha o Coríntios 14, verso 2, veja na sua Bíblia. Coríntios 14, 2. Pois o que fala em língua não fala aos homens, senão com quem que ele fala? Com Deus. Está claro ou não está claro? Diga comigo, quem fala em língua não fala aos homens. Diga, fala com Deus. Você entendeu essa parte? Coríntios 14, 2. O que fala em língua, Paulo falando isso aqui é apostolado, hein? Amém, abençoado? Lembra de Romanos 1, 5? Recebemos a graça e o... Olha o apostolado aqui, ó, de Paulo. O que fala em língua, Coríntios 14, 2, não fala aos homens, senão a Deus. Pastor, mas eu penso que se eu falar em língua, ninguém vai me entender. Então, glória a Deus, está se cumprindo a Bíblia, porque ninguém o entende. Está em linha. O que fala em língua, Coríntios 14, 2, não fala aos homens, senão a Deus. Com efeito, ninguém o entende. Então, não se admire se você falar em línguas e ninguém te entender. Está claro aí? Não fica assim, nossa, eu falei em língua, ele nem entendeu, hein? Não se admire, é normal. Por quê? Porque em espírito fala o quê? Mistérios. Agora presta atenção no tema. Cadê o tema, Jaque? Falar em língua é o quê? Um desejo. Você quer ver? Olha o verso 5. Coríntios 14, 5. Eu gostaria que todos vós falassem línguas.
Por que Paulo falou isso aí? Coríntios 14, 5. Eu gostaria que todos vós falassem em línguas. Por que Paulo falou isso? Olha o verso 4. A resposta é o verso 4. O que fala em língua, o que acontece com ele? Com quem fala em língua no verso 4? Quem é que não quer ser edificado? Quem deseja ser edificado? Em outras palavras, quem fala em língua fica mais forte. Por favor. Olha, o falar em línguas não te deixa mais salvo. Pegou essa? E você que nunca falou em línguas não quer dizer que você é menos salvo. Pegou essa também? Então falar em línguas não tem nada a ver com a salvação. Quem entendeu? Porque falar em línguas é uma manifestação de um dom do Espírito Santo, que não tem nada a ver com a salvação. Tá claro? Então, o falar em línguas é como que um acessório. Você compra um carro, hoje em dia os carros já vêm com som, né? Mas antigamente, nos anos 80, você comprava um carro zero, não vinha toca-fita, né? Roda de ferro, não tinha calota, então não tinha acessório. Então imagina você comprar um carro que não tem acessório, aí você coloca um aparelho de som nele. O carro zerinho, não tem acessório, você coloca uma calota nele, coloca calha nele. O carro é o crente, o acessório são os dons espirituais. Quem está entendendo? Então falar em língua é como que um acessório na vida do crente. Olha o verso 4. O que fala em língua, acontece o que com ele se ele falar em língua? Que palavra, hein, abençoado? Essa palavra aqui mexeu comigo um dia, hein? Eu estava lendo a Bíblia, Coríntios 14, verso 4. O que fala em língua edifica-se a si mesmo. O que fala em língua edifica-se a si mesmo. Mas o que profetiza edifica a igreja. Então são duas coisas diferentes. Uma coisa é falar em línguas, outra coisa é profetizar. O que fala em língua é bom que ele também interprete o que ele está falando. Olha o verso 13. Coríntios 14, verso 13. Olha lá. Ó. Coríntios 14, 13. Pelo que o que fala em língua, ore para que a possa interpretar. Coríntios 14, 13. O que fala em língua, ore para que a possa interpretar. Como que se entende esse texto de Paulo, hein? O que fala em língua deve fazer o quê? Ele deve orar já interpretando o que ele está falando. Paulo explica isso aqui no versículo 14. Olha o verso 14. De Coríntios 14, 14. Se eu orar em língua, o meu espírito ele ora de verdade, mas o meu entendimento fica sem fruto. Olha o verso 14. Orar em língua, verso 4, edifica-se a si mesmo. Verso 14, orar em línguas, você ora de verdade. Uma outra versão diz, ora de fato. Só que uma coisa é orar em línguas, que é orar no Espírito. Se você orar só em línguas, verso 14, o seu entendimento fica sem fruto. Por isso o verso 13, o que ora em línguas, ore para que a possa interpretar. Como assim? A resposta está no verso 15. Olha o verso 15. Coríntios 14, 15. Que farei, pois? Do que Paulo está falando? Mas no verso 14, eu oro em línguas, meu espírito ora de verdade, mas o entendimento fica sem fruto. É o que ele diz. Verso 13, o que eu devo fazer? O que ora em língua, ore para interpretar. 15, como? O que eu vou fazer então? Se 14, eu oro em línguas, o espírito ora de verdade, mas o entendimento fica sem fruto. 15, que farei, pois? Já sei. Verso 15, orarei com o espírito. Diga, orarei com o espírito. E o que é orar em espírito? É orar em línguas. Porque o assunto é esse. Olha aqui. Olha aqui o versículo 13. O que fala em língua. Olha o 14. Se eu orar em língua. Então, no 15, se eu orar no espírito é o quê? É orar em língua. Quem está entendendo o que eu estou falando? Diga, é sobre isso que Paulo está falando. Pastor, mas eu falo em língua, mas o meu espírito ora de verdade, mas o entendimento fica sem fruto. 15, olha o 15. Que farei, pois? O que eu vou fazer? Se eu oro em língua, eu fico forte. Verso 4, edifico, mas o entendimento, o que eu vou fazer? 15. Orarei com o espírito, mas também com o entendimento. O que Paulo está ensinando? Ora frases em língua, ora frases com entendimento. O que é orar com entendimento? Senhor, Tu és poderoso e eu creio que os Teus anjos são enviados em nosso favor.
Eu estou orando com entendimento. Tá claro aí? E o que é orar em línguas? Orar em línguas, você já sabe o que é orar em línguas, né? É orar em espírito. Então no verso 15, vou mudar de assunto. Por que eu estou sendo rápido, hein? Porque eu tenho um assunto para ensinar daqui a pouco. Verso 15, olha o 15. Orarei com o espírito, mas também orarei com entendimento. Faz assim, ó. Orarei com o espírito, mas também orarei com entendimento. Então são dois tipos de oração. Quem entendeu? Faz assim, oração em línguas, oração sem entendimento. Quem que entendeu? Tá claro ou não tá claro? Tá no apostolado. Isso aqui é inquestionável. Isso aqui não pode mexer num assunto desse. Isso aqui é Bíblia, é palavra de Deus. Se estiver escrito. 15. Orarei com o espírito, mas também orarei com entendimento. Cantarei com o espírito, que é cantar em línguas, ó, Efésios 5,19. Cânticos Quem é que está entendendo aí? Está acompanhando aí? Está acompanhando? Por favor. Ao Espírito Santo. Está claro ou não está claro? Coríntios 14,15, que eu vou mudar de assunto. Orarei com o espírito, mas também orarei com entendimento. Cantarei com o espírito, mas também cantarei com entendimento. Então, do jeito que Paulo ensinou dois tipos de oração, também ensinou dois tipos de cânticos. Ou de cantar ao Senhor. Quem está entendendo? Diga, orarei com o espírito, também orarei com entendimento. Cantarei com o espírito, também cantarei com entendimento. É assim para fazer. É assim. Quem que entendeu? Eu fui bem rápido, né? Não fui rápido? Que eu tenho que entrar no assunto de hoje. O tema hoje já aqui. Falar em línguas, um desejo do Espírito. Bom, e assim eu encerrei a parte 1. Agora eu quero começar a segunda parte. Está aí, Jaque? Parte 2. Diga comigo. Diga, falar em línguas é um desejo do Espírito. Vamos terminar com vamos fechar com chave de ouro aqui essa parte 1. Coríntios 14, vai lá, só para terminar. Coríntios 14, 2. O que fala em língua não fala aos homens, senão a Deus. Com efeito ninguém o entende, em espírito fala mistério. Verso 4. O que fala em língua edifica-se a si mesmo. Ficou claro? Vamos resumir? Coríntios 14, 2. Diga comigo, o que fala em língua não fala aos homens. Fala com Deus. Diga, ninguém o entende. Em espírito fala mistério. Alguém pode mudar esse texto aqui? Pode tirar ele da Bíblia? A pessoa pode não entender. Há de se entender quem não entende. Uma vez que Coríntios 12, verso 1, Paulo disse, não sejais ignorantes a respeito dos dons espirituais. Então, essa ministração já é feita para que você entenda e compreenda. Entendendo e compreendendo não vai ser mais não vai ser ignorante, então você não vai ir contra o que está escrito. Amém? Agora, vamos deixar claro que o assunto aqui não é se você já fala ou não. Vamos separar. Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. O assunto aqui agora, hoje, não é se você fala em línguas ou não fala, se você já fala ou se não fala, se já falou ou se nunca falou, o assunto não é esse. Qual que é o assunto aqui? Eu estou te ensinando que quem fala em língua, verso 2, em espírito fala mistério com Deus. Eu estou te ensinando Coríntios 14, 4, que quem fala em língua edifica-se a si mesmo. Eu não estou perguntando se você fala ou se não fala. Estou te mostrando o que diz a Bíblia. Verso 13, se você ora em língua, a hora está para interpretar também. 14, se você ora em língua, o seu espírito ora de verdade. Mas o entendimento fica sem fruto. Verso 15, que farei, pois? Já sei, orarei com o espírito, orarei com entendimento. Cantarei com o espírito. Um breve resuminho, quem pegou? Então o assunto não é se você fala ou não. O assunto é ensinar quem não fala e doutrinar quem já fala. Que é a parte 2 agora. Vamos começar a segunda parte? Coríntios 14, versículo 26. Começando agora. Falar em línguas, um desejo do Espírito. Ou seja, esse negócio de falar em línguas, segundo a Bíblia, segundo Paulo, segundo o apostolado, é um dom do Espírito Santo. Tá claro? Falar em línguas é o quê? Se alguém quer o endereço, Coríntios 12, verso 10. É um dos dons do Espírito Santo. São 9 dons. Variedade de línguas, ou falar em línguas, é um dom do Espírito Santo. Tudo bem aí?
Tá legal? Tá escrito ou não tá escrito? Então esse assunto ninguém pode mexer. Eu não estou perguntando se você fala em línguas ou não. Eu não estou perguntando se você crê ou se você não crê. Eu estou te mostrando o que está escrito. Está entendendo o que eu estou falando? O assunto aqui não é se você fala ou se você não fala. O assunto aqui não é se você crê ou se você não crê. O assunto não é esse. Desculpa, se você não crê é um problema seu. Eu creio porque está na Bíblia. Se estiver escrito, eu creio. Então o assunto aqui não é se você fala ou se você não fala. Se você concorda ou se você não concorda. Está claro ou não está claro? O assunto aqui é te mostrar que está na Bíblia, que está escrito, e agora doutrinar os que já falam em línguas. Por isso, falar em línguas, um desejo do Espírito, a ordem no culto. Olha o que Paulo vai falar. A ordem no culto. Coríntios 14, verso 23. Quando vos reunis num lugar. Coríntios 14, 23. Quando vos reunis num lugar. Vamos para o verso 26, começando agora? 26, Coríntios 14, 26. Que diremos, pois, irmãos, quando vos reunis? Sublinha aí, ó. Quando vos reunis. Hoje nós estamos como? Aí vai se encaixar. Coríntios 14, 26. Que diremos, pois, irmãos, quando vos reunis? Cada um de vós tem. Tem gente que nem sabe. Diga, eu tenho. Bom, uma das coisas aqui você tem, ó. Um tem salmo, o outro tem doutrina, o outro tem revelação, o outro tem o quê? Língua, o outro tem o quê? Interpretação, o outro é intercessão, o outro é louvor. Efésios 4, 11, o outro é pastor, o outro é profeta, o outro é apóstolo, o outro é evangelista, o outro é mestre. Romanos 12, 6, um tem o dom de exortar, porque temos diferentes dons, quando nós nos reunimos, as coisas começam a acontecer. Diga, porque o Espírito Santo habita em nós. É sobre isso que Paulo vai falar. Está claro aí? O Espírito Santo está lá no céu ou ele habita em nós? Então ele habita em mim, ele habita em você, ele habita em nós. Então verso 26, quando vos reunis. Pegou? Como é que nós estamos hoje? Como é que nós estamos agora? Coríntios 14, 26. Quando vos reunis, cada um de vós tem. Um tem salmo. Eu te louvarei, Senhor, de todo o meu coração. Isso é salmo. Um tem salmo. Alô, isso aí acontece na hora do culto. Alô? Na hora do culto. Vamos louvar a Deus, vamos orar. E você está aqui, o outro está lá no fundo, o outro está aqui na frente. Você não está ouvindo. Falou, cada um de vós tem. Um tem salmo, Coríntios 14, 26. O outro tem doutrina, está escrito. Efésios 2, 8, pela graça sois salvos. Tem doutrina, está claro? O diabo foi aniquilado, Hebreus 2, 14. Tem doutrina. Um tem salmo, o outro tem doutrina. O outro tem revelação. Olha, assim como Deus se revestiu em carne em Jesus, o diabo se revestiu em carne em Adão. Isso é o que? Isso é revelação. Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo. Isso é o que? Isso é revelação. Quem está entendendo, hein? Um tem salmo, outro tem doutrina, outro tem revelação, o outro fala em língua, o outro está interpretando a língua. Cadê a caneta? O que ele disse? Para com tudo isso, amém? O que ele falou? Faça-se tudo. Vamos devagarzinho, hein? Um tem salmo, outro tem língua, o outro está falando em língua, o outro tem uma revelação, o outro tem a palavra, o outro tem o louvor, o outro tem intercessão. Paulo falou, faça-se tudo. Ele não mandou parar de fazer. Está claro aí? Faça-se tudo. Olha lá o objetivo. Olha o objetivo do salmo, da doutrina, da revelação, de falar em línguas. Olha o objetivo. A edificação. Esse é o objetivo. Está claro? Faça-se tudo para edificação. Agora Paulo começa a doutrinar a igreja que fala em línguas. Porque volta lá em Coríntios 12. Olha o verso 29. Olha o Coríntios 12, 29. Por que Paulo vai doutrinar? Coríntios 12, 29. Olha o que ele falou aqui. São todos apóstolos? Não.
São todos profetas? Não. São todos mestres? Não. São todos operadores de milagres? Não. Coríntios 12, 30. Tem todos dons de curar, que é um dom do Espírito Santo? Não. Falam todos em outras línguas? Ué, falar em línguas é um dom do Espírito Santo, mas Paulo disse, falam todos? Claro que não, abençoado. Num culto, de repente, alguém não fala, ou nunca falou, sei lá, porque o Espírito Santo não manifestou, ou porque ele tem outro dom, sei lá. Por isso que Paulo disse, eu gostaria que todos falassem, porque não são todos que falam. Alô, quem pegou essa? Por isso que ele disse, eu gostaria que falasse. Coríntios 14, 5, eu gostaria que todos falassem. Mas Coríntios 12, 30, falam todos em outras línguas? Não. Interpretam a todos? Não. Então, já que tem quem fala e quem não fala, Coríntios 14, verso 27, ele começa a doutrinar a igreja. Coríntios 14, 27. Se alguém fizer o quê? É esse que é o assunto, hein? Qual que é o assunto hoje? Cadê o Jaque? Qual que é o assunto? Falar em língua. Ó a caneta, ó. Coríntios 14, 27. Se alguém, sublinha, falar em língua. Sublinhei. Esse que é o assunto. Amém? Qual que é o assunto hoje? Falar? Em língua. Pastor, eu falo em língua, e agora? Agora eu vou te ensinar. Pastor, eu nunca falei. Bom, eu também já te ensinei como falar. Se você ler Atos 2,4, você vê que todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em línguas. Então, ao ser cheio do Espírito Santo, começa a falar em línguas. Amém? Simples assim. Coríntios 14, 27. Se alguém falar em língua, faça-se isso por 2 ou quando muito 3. Para aí. Para aí. Agora eu estou cantando e louvando ao Senhor? Não. O ministério de louvor está agora adorando a Deus? Não. Agora é momento da palavra. Então, quando alguém falar em línguas, não é na hora do louvor. Na hora do louvor tem 1000, os 1000 podem falar em línguas. Na hora da adoração, tem 5.000 pessoas. As 5.000 pessoas podem falar em línguas, podem adorar, pode. E como que eu sei que Paulo está falando da palavra? Continua o texto. Coríntios 14, 27. Se alguém falar em língua, faça isso por 2 ou quando muito 3, e que haja, por sua vez, que haja intérprete. Mas se não houver intérprete, ou seja, se ninguém interpretar, esteja calado na igreja e fale consigo mesmo e com Deus. Fale o quê? Ele está falando sobre falar em línguas, é esse que é o assunto. Ele está dizendo, se você não vai interpretar e nem tem intérprete, então fale consigo mesmo e com Deus. Por que com Deus? Olha o verso 2. Olha o verso 2. Ó. O que fala em língua não fala aos homens, senão... Então ele disse o quê? Se não tem intérprete, fale consigo mesmo e com quem? Cadê os que estão entendendo? Está claro ou não está claro? Ele está mandando alguém parar de falar em línguas? Não, ele está doutrinando. O que é doutrinar? Ensinar. Para não virar bagunça, né? Está claro ou não está claro? Alô? Agora eu não estou cantando. Eu não estou louvando. O ministério de louvor não está aqui adorando a Deus. Eu estou pregando a palavra. Eu estou lendo a palavra. Eu estou ensinando a palavra. Se alguém começar a falar em línguas aqui vai me atrapalhar, eu vou parar. Então você fica falando em línguas aí. Eu estou pregando, irmão. Eu estou ensinando a palavra. Tem caneta aí? O assunto hoje é a ordem no culto. Em outras palavras, educação espiritual. Se tem uma pessoa falando, você não vai interromper a pessoa, porque tem alguém falando e ensinando, na língua portuguesa. Não muda nada se eu estou falando e ensinando, alguém vai falar em língua, mas eu não estou ensinando aqui. Como é que eu estou ensinando se você começar a falar em língua agora? Quem é que está entendendo? Vai atrapalhar o culto. Vai atrapalhar o ensino, porque... Mas eu estou louco para falar em língua, eu estou me explodindo, eu estou... 27. Fale consigo mesmo e com Deus. Só quem entendeu. Oh, ninguém está te proibindo de falar em línguas. Olha o 27. Eu estou ensinando, estou pregando. Você não vai interpretar? Não. Não, mas eu estou muito cheio. Então fale consigo mesmo e com Deus. Quem está entendendo? Senão você vai atrapalhar o meu ensino. Se eu tenho 1 hora de ensino, um ensino muito importante, de um raciocínio profético, aí você começa a falar em língua, vai me atrapalhar. Como é que eu vou pregar e ensinar aqui? Então eu vou parar e você fica falando em língua. Então não é para falar nunca mais. Não é isso que Paulo está falando.
Quem está entendendo? Paulo está ensinando sobre a ordem no culto. Quem está entendendo? Continua. Verso 28. Coríntios 14, 28. Mas se não houver intérprete, nem você nem ninguém, já que não tem interpretação, o que Paulo mandou fazer? Pô, mas é difícil entender isso. É pesado falar, ficar calado. Vamos mudar, vamos amenizar um pouco? Fica quieto, irmão. Fica quieto, irmã. Eu estou ensinando a palavra agora. Ninguém vai interpretar. Eu estou louco para falar em língua aqui, ninguém vai interpretar. Não, fica calado, fica quietinho. Mas eu não estou aguentando. Então 27, então fale consigo mesmo e com Deus. Por favor, só quem está entendendo estou falando aqui. Por favor, quem está entendendo? Esse é um problema, não tem nada a ver com isso, mas esse é um problema gravíssimo nas igrejas pentecostais. É um problema gravíssimo, que eles têm há anos e décadas e até hoje não resolveram. Esse é um problema grave. Você não vai numa igreja da lei, mas lembra aí, quando você for numa igrejinha da lei aí, o pastor quer pregar e estão falando em língua, e estão sapateando, e estão subindo nas cadeiras. Pô, irmão, eu posso pregar a palavra de Deus? Não vai te atrapalhar? Eu posso ler um versículo aqui? Não, se for atrapalhar, eu vou embora. Você fica aí subindo nas cadeiras. Então o assunto aqui é o quê? A ordem no... Quem está entendendo o que eu estou falando, hein? É sobre isso que ele está falando. Olha o 26. Que diremos, pois, quando vos reunis? Paulo disse, eu entendo que cada um fala em língua, o outro interpreta, o outro dança, o outro toca, o outro adora, o outro levanta as mãos, o outro profetiza, eu declaro Santo André em graça, eu profetizo cura, e eu entendo tudo isso aí. Eu creio em cura, eu creio em milagre, eu creio na unção, eu creio em tudo, mas tem que fazer as coisas, senão não vira a casa da mãe Joana. Alguém consegue entender? Eu vou até antecipar. Olha o verso 33. Olha o 33, vou dar um pulinho aqui. Coríntios 14, 33. Porque Deus não é Deus do quê? De confusão. Diga comigo, Deus não é Deus de confusão. Ué, pastor, mas confusão como, pastor? Eu estou cheio do Espírito Santo, pastor. A irmã está cheia do Espírito Santo e está pegando fogo. Eu estou subindo nas cadeiras, eu dei uma bica no irmão, puxei o rodo nele, porque eu estou cheio do Espírito Santo. E eu não paro de falar em línguas. Então lê o versículo 23. Lê o versículo 23, por favor. Lê o versículo 23. Para não acontecer isso aqui no Ministério Graça Apostolado. Coríntios 14, 23. Portanto, se toda a igreja se congregar... Como é que nós estamos agora? 23. Portanto, se toda a igreja se congregar em um lugar e todos falarem línguas e entrarem em doutos incrédulos, não dirão que estão loucos? O cara entra aqui na igreja, todo mundo... O cara entra... hein? O que está acontecendo aqui? Está todo mundo louco. Oba! Está todo mundo louco. Silvio Brito. Você viu o que Paulo disse? Não, lê o 23 de novo. Olha o 23 de novo. Se toda a igreja se congregar num lugar e todos falarem em línguas e entrarem em doutos ou incrédulos, não dirão que estáis loucos? O cara, ele não conhece, indouto, ele não tem conhecimento, ele nunca leu Coríntios 12, Coríntios 14, ele não sabe de nada, ele nem sabe o que é falar em língua, ele é indouto. Você tem que entender quem não entende. Pegou essa? Ou não é ele que tem que te entender. Não, eu estou cheio do Espírito Santo, ele tem que me entender. Não, ele não tem nada, ele nem conhece a Bíblia. Você que tem que entender ele. Então... Coríntios 14, verso 24. Mas, 23, se todos falar, vão falar que estão loucos. 23, então não pode pensar que nós estamos loucos. 24, mas se todos profetizarem, o rapaz entrou aqui. Se todos profetizarem, o que é profetizar? O rapaz entrou, ele não sabe de nada. Sentou do seu lado, você profetiza sobre ele. Ô irmão, declaro anjos em seu favor. Profetizo cura sobre a sua vida. A sua mãe está internada? Eu declaro anjos ministrando na vida dela, em nome de Jesus. Você está profetizando. Quem entendeu? Mas o rapaz sendo do seu lado está lá.
Ele, vixe, está todo mundo louco. Está todo mundo louco porque eu não estou entendendo nada. Não sei nem o que ele está falando, nem sei o que é isso. Entrei aqui, pedi uma oração, o rapaz começou a falar uma língua que eu não entendi nada. Quem está entendendo? 24. Mas se todos profetizarem algum indouto ou incrédulo entrar onde? 23, no lugar que a igreja está reunida. Está claro ou não está claro? Então 24, se alguém entrar, por todos é convencido. Para aí. Ele é convencido por quê? Senta do lado da Maria, a Maria, eu declaro antes seu favor. Senta do lado da Giza, você é um abençoado, hein? Glória a Deus pela sua vida. Senta do lado da Regina, você é um predestinado, escolhido por Deus. Por todos ele é convencido, 24, e por todos ele é julgado. Quem está entendendo? 25, os segredos do seu coração. Alô? 25, os segredos do seu coração. A pessoa entra na igreja a primeira vez, ninguém conhece ele não falou com ninguém. Quando ele senta aqui, na hora da ministração, Deus te escolheu antes da fundação do mundo. Nossa, eu senti uma coisa quando ele falou isso aí. Você foi predestinado por Deus. Deus te dá livramento, te livra do ladrão, do bandido. Isso aconteceu comigo hoje de manhã. Quem está entendendo, hein? Olha o 25, ó. Os segredos do seu coração ficarão manifestos. E assim, lançando-se sobre o seu rosto. Nossa, que coisa gostosa que eu senti nesse lugar. O pastor até falou lá que eu ia casar com a Marina. E ele falou que eu ia morar ali. E ele disse que Deus me livrou, eu nem sabia. 25. E então, lançando-se sobre o seu rosto, adorará a Deus, declarando que Deus está verdadeiramente entre nós, que ninguém está louco não, Deus está em nosso meio. Diga comigo, então, para não pensarem que estamos loucos, 26. Que diremos, pois, irmãos? Quando vos reunis, cada um de vós tem salmo, outro tem doutrina, um tem revelação, um tem língua. Eu imagino Paulo falando isso na igreja assim, ó. Igual vocês, prestando atenção no ensino de Paulo. E um fala para o outro assim, nossa, é verdade mesmo, irmão. Ô, irmão Zé, ô, irmã Maria, é verdade mesmo, hein? Se o rapaz entrar aqui, pega todo mundo falando língua, ele vai falar que nós estamos loucos. Não, Paulo está certo mesmo. Então é o seguinte, irmã, ó, quando sentar aqui, você já fala que ele é um abençoado. Alô? Passa. Ô, irmão, se alguém sentar do seu lado é um visitante, você fala assim, ó, glória a Deus pela sua vida, anjos em seu favor, escolhido, predestinado de Deus. Quem entendeu o que estou falando aqui, hein? Quem entendeu o que é para fazer? Por quê? 25, a última vez hoje, 25. Os segredos do seu coração ficarão manifestos e ele não vai pensar que ninguém está louco. Ele não vai falar que ninguém é louco. Você fala que ele é um abençoado, como que ele vai falar que você é louco? Há anjos em seu favor. Hebreus 1,14. É verdade mesmo. Deus te escolheu antes da fundação do mundo. Eu? Efésios 1,4. 25. Os segredos do seu coração ficarão manifestos, e assim, lançando-se sobre o seu rosto, reconhecerá e adorará a Deus, declarando que Deus está verdadeiramente entre nós. Amém? 27. Se alguém falar em língua, faça-se isso por dois ou quando um. Alô, para aí, para você não confundir as coisas. Só tem crente. Estamos num culto de oração. 500 pessoas no culto de oração, só tem crente. Pode falar em língua até dar cãibra na língua, irmão. Todos de uma vez só. Porque só tem crente. Mas Paulo diz para falar 2 ou 3 só. Porque ele está falando se entrar algum incrédulo ou indouto. Só quem entendeu. De novo. Reunião de oração, de intercessão. Você foi na casa de um crente. Você vai na casa de um crente, visitar um crente. É crente. Ele é crente, ele crê em Deus, crê na Bíblia, crê na palavra, ele é crente. Pegou fogo, todo mundo. Ele é crente, não tem problema. Você vai na casa de uma pessoa que não conhece a Bíblia. Você vai falar em língua para a pessoa que não conhece a Bíblia. Não, você não vai fazer isso. Levante a mão quem está entendendo.
Ele não conhece a Bíblia, ele nem sabe o que está acontecendo. Levanta a mão quem está entendendo o que estou falando. Você vai fazer uma visita, vai falar em língua na casa da visita, que nem a Bíblia não conhece. Dá um sinal quem está entendendo. Faz assim quem está entendendo. Mas você está numa reunião de crente, e aí todos podem falar em língua à vontade. Porque lá em Atos 2, só tinha crente. Todos foram cheios do Espírito. E começaram a falar, só tinha crente. Quem entendeu? Na casa de Cornélio, Atos 10, 44, só tinha crente. Pedro e os que eram da lei, mas eram crentes. Tinham gentios, mas eram crentes. Então todos falaram em língua, não tem problema nenhum. Mas aqui em Coríntios 14, se entrar algum indouto. Então você foi na casa de alguém fazer uma visita. Vou falar em língua, não estou nem aí. Aí entrou o indouto. Você, graças a Deus. Fala no entendimento. Ô irmão abençoado. Fala no entendimento. Há dois modos de falar. Em língua, espiritualmente falando, e no entendimento, com o conhecimento que você tem. Dois modos de falar, dois modos de orar. Cadê os que estão entendendo? O que o Espírito Santo está fazendo através do apostolado? Doutrinando a 33, porque Deus não é Deus de... Cadê os que estão entendendo? Se os pentecostais tivessem feito isso há anos e décadas, muitos não estariam escandalizados com eles. Não é? Eu já fui em cada igreja aí que você não acredita, chuta a cadeira para cima. Eu fui numa igreja uma vez que o irmão quebrou o piso 3 vezes. A minha sogra acho que foi também. Lembra do avivamento bíblico? Lembra aquele... Você lembra, pastora? Ele quebrou o piso. Bom, eu quebrei aqui também, não. Não está muito diferente, não. Aqui é madeira, ele quebrou o piso. Você lembra disso aí? Que ele quebrou? Trincou, quebrou. Aí o pastor foi lá e arrumou, cimentou de novo. O que ele fez? Quebrou de novo. Só podia ser o inimigo mesmo. O pastor arrumava e ele quebrava. 27 então. Se alguém fala em língua, faça-se isso por 2 ou quando muito 3 e por suas vezes que haja intérprete. Mas se não houver intérprete, esteja como? Calado aonde? Na igreja. Você saiu da igreja, pegou o trólebus. Você não está mais com a igreja reunida. Você vai falar em línguas dentro do trólebus, dentro do trem. Acaba de tomar um susto. Então o que você faz no trólebus, no trem? Fale consigo mesmo e com Deus. O que você falou? Não falei nada. Falei que você é um abençoado. Tá bom, tá bom. Sou crente também, o que você está fazendo aí? Você é crente também? Eu estou falando em línguas comigo e com Deus. É o que Paulo ensinou. É mesmo? Por quê? Mas se eu falar em língua aqui no metrô, todo mundo vai tomar um susto. Vai falar que eu estou? Você imagina o cara dentro do metrô? Do trem, todo mundo quietinho no trem. No trem quietinho. De repente... Dentro do trem você vai fazer isso, irmão, irmã, você vai fazer isso dentro do metrô, dentro do trem, do ônibus. Quem está entendendo? Coríntios 14, versículo 29. Falem 2 ou 3 profetas. Aí não vai ter bagunça, né? É para falar? Falem 2 ou 3. 29. E por sua vez que haja o quê? Intérprete. Porque se falar 2 ou 3, os outros vão analisar. Julgar é analisar. Deixa eu ver o que ele está falando. Diz o Senhor. Cuidado com esse negócio, diz o Senhor, hein? Cuidado com esse negócio, diz o Senhor, hein? Porque se o Senhor disse, está... Cuidado com esse negócio, diz o Senhor, hein? Mas como é que você sabe se é Deus falando mesmo? Para mim é fácil. Já passou 30 anos, né? Diz o Senhor, ferramenta alguma... é o Senhor mesmo falando, Isaías 54, 17.
Diz o Senhor, não é para você casar com a Maria, não. Cuide da sua vida, rapaz, caso com quem eu quero. Então não é o Senhor falando, porque o Senhor não vai falar não casa com a Maria. Dá um sinal se está entendendo, hein? É só você ler a Bíblia. O Senhor não vai falar não casa com a Maria, não, que ela não presta. Você acha que o Senhor vai falar isso? Ele está lá no céu. Não casa com o Zé, não. Leia a Bíblia, irmão. Diz o Senhor. O que foi? Não, você falou, diz o Senhor, o que o Senhor disse? Se diz o Senhor, tem que estar. Disse o Senhor. Então, verso 29. Fala em 2 ou 3 profetas e os outros. Deixa eu ver se é o Senhor mesmo que está falando, hein? Quem aprendeu? Porque nas igrejas por aí diz o Senhor, manda largar o João, manda casar com a Maria. É ou não é verdade? E não é o Senhor falando coisa nenhuma. O Senhor não está nem sabendo de nada. Jeremias 29, ai daqueles que dizem, ele disse quando eu não disse nada. Já leu Jeremias 29? Já leu Jeremias 23 sobre os falsos pastores? Jeremias 29 sobre os falsos profetas, você já leu sobre isso? Deus diz, eles fazem errar o meu povo contando sonhos mentirosos e dizem, sonhei, sonhei. Diz o Senhor quando eu não disse nada. Lição de casa, Jeremias 29. É assim que você aprende a saber se é Deus falando ou se é um falso profeta. Quem está entendendo? Coríntios 14, 30. Mas se a outro que estiver assentado for revelada alguma coisa, cale-se o primeiro. Então como que vocês estão? Todos calados. Porque nesta noite algo me foi revelado. Então vocês estão calados porque me foi revelado e eu vim trazer a revelação. Quem é que está recebendo aí? Agora, se eu estou ensinando você começar a falar em língua, você vai ter que interpretar. Porque já está atrapalhando a pregação. Você vai ter que interpretar. E aí você vai falar, diz o Senhor, eu quero saber se é o Senhor mesmo que está falando. Alguns precisam ser doutrinados. Eu vou analisar, Paulo disse, os outros julguem. Vocês estão entendendo? Eu conheço profetas, são vários, profetas e profetisas, e eu já vi parar literalmente. Ô irmão, fica quieto, por favor. Passa uma vergonha. Porque o homem de Deus está ensinando. Você vai falar em língua sozinho na hora do ensino. E não vai interpretar? Quem está entendendo? Eu já vi. Por favor. Ô irmão, ô irmã. Não precisava chegar nesse nível, né? Se todos estiverem doutrinados em Coríntios 14. Quem está entendendo? Coríntios 14, versículo 30. Mas se a outro que estiver assentado for revelado alguma coisa, cale-se o primeiro. Por quê? 31. Porque todos podereis profetizar. Não tem problema nenhum, irmão. Você quer que eu sente, eu vou sentar. Para mim não tem problema nenhum. Eu vou sentar e você vem aqui profetizar. Se te foi revelado alguma coisa. Tá claro? Se não foi revelado, cale-se. É forte, cale-se. Fica quieto, como Paulo disse. Fica quieto na igreja. Não estou me contendo. Então fale consigo mesmo e com Deus. Quem é que está entendendo, hein? Está bem claro, não está bem claro o ensino de Paulo? Não tem como ter bagunça, não tem como ter escândalo. Nós tivemos aqui 12 e 13 de março, vocês viram aqui as ministrações, como foi feita no poder do Espírito Santo. Literalmente era o Espírito Santo mesmo. Debaixo da unção mesmo. Manifestação de dons espirituais mesmo. Mas alguém viu bagunça aqui? Não. Porque é uma ministração profética. Não há meninice. Não há criancice, há maturidade, ordem, organização, o modo de conduzir as coisas. Quem está entendendo? Agora, eu já vi em igrejas por aí que o pastor não segura as rédeas e vira uma bagunça, e pula, e sobe na cadeira. Aí o indouto já escandaliza, o leigo escandaliza. Não posso falar nomes.
Uma irmã teve uma manifestação na vida dela, do meu lado. Eu estou quieto. Lembrando de Coríntios 14, Paulo disse, ó, se alguém tiver uma manifestação, os outros julguem. A irmã teve uma manifestação na vida dela. E eu fiquei quieto para julgar, para analisar. E a irmã não falou nada. Ela teve uma manifestação e não falou nada. E eu também fiquei quieto, não falei nada. Estou na minha. Aí passou um tempo, a irmã, você viu? Falei, o quê? O que Deus falou? Não falou nada. Você entendeu? O quê? Você não falou nada, como que eu vou entender? Por favor, quem está entendendo? Ah, eu pensei que você tinha entendido, mas você não falou, vou entender o quê? Alguém está entendendo? Quem está aprendendo, hein? Você não pode pensar por mim. Você não pode pensar que, mas que você é um profeta, eu pensei. Você pensou o quê? Eu pensei que você tinha entendido. Mas você não falou nada. Como é que eu vou entender? Eu quero que você vá lá no Japão. Amém? Entendeu, né? Entendeu o quê? Eu não falei a rua, não falei nada. Como é que você vai entender uma coisa que eu não falei? Tem caneta aí? Só se entende o que se fala. Romanos 10:17, porque a fé vem pelo ouvir. Se eu não ouvir nada, eu vou entender o quê? Se eu não ouvir nada. Alô? Tá claro ou não tá claro? Então, Coríntios 14, 31. Todos podem profetizar. Não tem problema nenhum. Mas qual é a ordem de Paulo? Todos podem profetizar? 31. Uns... Todo mundo junto, amém? Não. Uns depois... Então, olhe para o seu irmão e diga assim, ó, agora é a vez do apóstolo. Fala assim, ele está profetizando. Menina, mas me foi revelado uma coisa. Ah, é? Então estou acabando daqui a pouco e você vem trazer a revelação. Não é o que Paulo ensinou? Ele não disse cálice primeiro? Então te foi revelado. Aguenta um pouquinho, eu vou acabar aqui, aí eu sei que você vem trazer a revelação. Amém? Sem condenação, é assim que Paulo diz. Foi revelado outra coisa. Vamos ficar aqui até as 4 da manhã, não tem problema. Deus vai revelando. Só que é um depois. Não é o que está escrito. Ou só eu entendo isso? Tá claro? 31. Todos podereis o quê? Todos podem profetizar, um depois do outro. Agora é a minha vez. Amém, irmãos? Amém. Pastor, me foi revelado. Então, olha lá que vai ser julgado, hein? Olha lá, ó. Olha aqui. O verso 29. Falem 2 ou 3 e outros julguem. Então, se foi revelado, todos têm o Espírito Santo, vai saber se é revelação mesmo ou se está falando na carne. É ou não é verdade? Se está só enchendo linguiça. Ouça minhas pregações e vê se eu estou só enchendo linguiça para o tempo passar. São recheadas de revelações. 31, estou terminando. Todos podereis profetizar uns depois dos outros para que todos o quê? Aprendam. Diga pela fé, nós estamos aprendendo. 31, todos podereis profetizar uns depois dos outros para que todos aprendam, né? E todos sejam consolados. Consolados por quê? Ao verso 3. Ao verso 3. O que profetiza fala aos homens para edificação, exortação e consolação. Então, um pode profetizar um depois do outro para que todos sejam consolados. E fica claro que Deus está em nosso meio. Pelo ensino de Paulo, ele está mandando alguém parar de falar em línguas? Ele diz para nunca mais falar em língua? Não, ele está doutrinando. 33, porque Deus não é Deus de... 23, senão vão entrar aqui e vão pensar que nós estamos. 32. Isso aqui é muito importante. Essa aqui é boa, hein? Coríntios 14, 32. Cadê a caneta? Pegou a caneta já? Tem gente que não entendeu isso ainda. Pastor, eu não tenho controle. Pastor, eu dei um soco no irmão. Calma, abençoado. Calma. Coríntios 14, 32. Os espíritos dos profetas. Cadê o tema, Jaque? Olha lá, ó. Cadê o tema? Falar em línguas, um desejo do Espírito.
Deixa eu te ensinar uma palavra aqui. Tem caneta aí? Quando você fala em línguas, verso 2, o seu espírito está falando em línguas. Ah, mas não é minha boca. Claro, meu irmão. Claro que é essa boca. Mas na verdade é o espírito usando a sua boca. Porque o espírito está dentro de você, como é que ele vai falar se ele não usar a sua boca? Ficou claro? Então o espírito em você fala em línguas. O espírito em você profetiza. O espírito... Quem está entendendo? Ah, pastor, é que eu estava orando e veio umas frases na minha cabeça assim, eu pensei que era da carne. Glória a Deus, se você pensou que é da carne, quer dizer que você está vivo. É claro que eu vim na sua cabeça. Vai vir aonde, irmão? Vai vir no cotovelo, a vontade de falar em línguas? É claro que é na cabeça, é na mente. Olhem para mim. Eu creio, por isso. 2 Coríntios 4,13. Cria aonde? Aonde? Cria aonde? No cotovelo? Cria na barriga. Cria no joelho. Cria aonde? Por isso o que falei aqui? Falei aqui? Hã? Então faz assim, ó, eu creio. Por isso eu falo. Diga, as palavras em línguas aparecem na minha mente. Eu creio e falo. Ó, melhor que isso, mais fácil que isso não tem. Mais fácil não tem. Não, mais fácil não tem. Mais fácil não tem como. Diga comigo. As palavras em línguas aparecerão aonde? Efésios 5,19. Falando. Atos 2,4. Foram cheios do Espírito Santo e começaram a... Ô, irmão, mais fácil que isso não tem, irmão. Hein, cunhado? Mais fácil que isso, a irmã da pastora está aqui. Cadê a irmã da pastora? Dá um sinal aí. Mais fácil que... Mas ela é mais bonita que você, tá? Mais fácil que isso não tem. O Espírito Santo está falando com alguém aí. Ah, pastor, que um dia eu estava orando, pastor, e apareceu aqui. Ah, não vou falar não, porque eu nunca falei isso. Isso é uma fortaleza, hein? Putz, isso é uma fortaleza. Você não falou porque você pensou isso? Ah, pastor, várias vezes não, eu estou imitando a irmã. Outra fortaleza. Vixe. Ah, pastor, teve um dia que eu estava... Pastor, mas eu vou falar, eu nem entendo. Já são 3 fortalezas. Irmão, as palavras em línguas vai aparecer na sua mente. Não deixe sua carne te enganar. Tipo assim, você não sabe o que está falando, você nem entende. Ih, está copiando o irmão lá, hein? Isso é a carne falando. Vença a carne. Creia no Espírito Santo que habita em você. E fale. Ou você não crê em Deus coisa nenhuma. Você não crê que é Deus te dando a língua, a revelação, o dom. Quem crê em Deus? Pô, você não crê em Deus, irmão. Ô, irmã, você não crê em Deus. Você acha que alguém... Quem é que vai estar te enganando? Se é o Espírito Santo que habita em você. Ou não sabeis vós que o Espírito de Deus habita em vós? Quem é que vai estar te enganando? Quem vai te enganar? Se o Espírito de Deus habita em você. Então, na oração, no louvor, na adoração, apareceu as palavras, crie. Por isso falei, 2 Coríntios 4,13. Cadê os que aprenderam? Cadê? Cadê os que aprenderam? Isso é viver por fé. Primeira vez que as palavras apareceram na minha mente, eu falei. Ué, Deus habita em mim, quem é que vai me enganar? Da onde vêm as palavras? De Deus. Coríntios 2,12, não recebeste o Espírito do mundo, mas o Espírito que provém de Deus. Levante a mão, o Espírito que está em você provém de Deus. O Espírito que habita em você vem de Deus. Crê nele, confia nele. Fala em línguas. Fala mistério com Deus. Amém. Fala para o seu irmão, destrua as fortalezas. Vamos terminar. 32. Os espíritos dos profetas. 32. São o quê?
sujeitos aos próprios profetas. O que isso quer dizer? Pastor, eu estava tão cheio do Espírito Santo que eu quebrei a igreja todinha. Não, para aí que... Não, pastor, eu não me controlei, eu quebrei tudo. Não, para aí, irmão, tem coisa errada. Eu quero ouvir vocês. 32. Os espíritos são o quê? O próprio profeta. Isso quer dizer o quê? Você está cheio do Espírito Santo, vai matar alguém? Em outras palavras, não é porque você está cheio do Espírito Santo que você não tem o controle, irmão. Por favor, quem está entendendo? Está claro aí? Você pode ser o mais cheio do Espírito Santo da face da terra. Você nunca perderá o controle. 33. Por quê? Por que 33? Porque Deus... Quero ouvir. Porque Deus... Ele não é Deus de confusão. Ele vai te encher do seu espírito para você machucar uma pessoa. Nós gastamos tanto no som, mandamos arrumar as caixas, compramos um microfone sem fio. Aí você está cheio do Espírito Santo e quebra tudo, irmão. Que Deus que é esse? Então diga comigo. Os espíritos dos profetas estão sujeitos aos próprios profetas. Em outras palavras, diga comigo assim, ó. Eu domino. Aliás, Gálatas 5, domínio próprio. Tá claro? É isso que Paulo está falando. Estou terminando. 33. Porque Deus não é Deus de confusão, senão de paz. Quem pode falar amém? Amém. Como em todas as igrejas dos santos. Aí Paulo mexe num assunto, porque a igreja de Corinto tinha judeu e gentil. Aí ele fala assim no 34. As mulheres estejam caladas na igreja. Tá vendo, pastor? Esse dia eu vi a Maria pregando aqui. Já vi a pastora Sueli pregando, já vi a pastora Helena, e hoje mesmo pregou a pastora Luzia, e está escrito, as mulheres estejam caladas na igreja. E agora, o que você me diz? E agora, como que explica isso? Para mim é fácil. Eu só vou ler. Só vou ler. Vem comigo no verso 34. Eu só vou ler. As mulheres estejam caladas nas igrejas, não lhes é permitido falar, mas estejam submissas, como também ordena. Está explicado. Então, debaixo da lei, as mulheres têm que ficar quietinha. Mas Romanos 6,14, não estamos debaixo da lei, estamos debaixo da graça. Está claro ou não está claro? Então Paulo não está falando com mulheres gentias. Mulheres judias que estavam vindo debaixo da lei. Em outras palavras, não entende? Fica quietinha na igreja. Quem pegou essa? Terminando, 35. Se porém querem aprender alguma coisa, Paulo está falando com mulheres judias, não com mulheres gentias. Paulo está falando com mulheres... E como que eu sei que eram judias? 34, última linha. Porque estava debaixo do quê? Da lei. Estava debaixo da lei. Então, debaixo da lei, a mulher não pode falar. Está claro ou não está claro? 35. Se, porém, querem aprender alguma coisa, interroguem em casa seus próprios maridos, pois é vergonhoso... Para aí. É vergonhoso o quê? 34. Segundo a lei, continua, que as mulheres falem na igreja. Na lei, você já leu a lei? Deixa eu falar para você a lei rapidinho aqui, Levítico. A mulher ia ter um filho, macho, 30 dias fora do arraial. Você acha muito? Mas se fosse um filho mulher, 60 dias fora do arraial. É, Moisés, não era, porque a lei de Moisés. Pensou, Maria, a mulher ficar 60 dias sem congregar? Sabe o que Moisés falou? Porque uma imunda está gerando outra imunda por causa do sangue. A mulher não tem a menstruação? Moisés disse, por causa da menstruação, 30 dias fora do arraial. E a mulher não tem culpa de nada, ela já nasceu assim. Aí dela nasce uma menina, 60 dias fora do arraial. Porque a lei de Moisés... Vamos terminar, 36, estou terminando. Coríntios 14, 36. Saiu dentre vós a palavra de Deus? Ou veio ela somente para vós? Olha, se alguém cuida ser profeta ou espiritual, reconheça que as coisas que vos escrevo são mandamentos do Senhor.
Mas se alguém ignorar isso, será ignorado. Portanto, irmãos, cadê a caneta? Procurai com zelo, verso 3, o que profetiza, fala aos homens, para a edificação, exortação e consolação. 39, procurai com zelo profetizar e não o quê? Eu quero ouvir que diz sua Bíblia. E não... Eu estou proibindo alguém de falar em línguas aqui no MGA? Não, eu estou doutrinando para que ninguém pense que está todo mundo louco. Dá um sinal que entendeu. Terminando, 39. Procurai com zelo profetizar e não proibais de falar em línguas. Digam assim, então o que devemos fazer? 40. Faça-se tudo com decência e ordem. Está claro ou não está claro? Essa é a graça e esse é o apostolado. Está claro ou não está claro? Faz com decência e ordem.